Deus é luz e nele não há trevas. Quanto a nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos filhos de Deus e, portanto, filhos da luz e filhos do dia. Somos luz no Senhor. Jesus nos exorta no Evangelho de hoje a que a nossa luz, a luz que vem de Deus e que se reflete, que se irradia a partir de nós, possa iluminar também os nossos irmãos e irmãs. A nossa luz deve brilhar diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e louvem o nosso Pai que está nos céus. Não para que nos louvem, mas para que louvem o nosso Pai que está nos céus. A luz de Deus, a luz que vem de Deus, deve irradiar, deve refletir. Essa luz nós não a temos por nós mesmos, ela vem de Deus. De modo que nós devemos, com humildade, reconhecer que tudo aquilo que de bom somos capazes de realizar, é Deus quem nos dá a capacidade de fazê-lo. São Paulo, na carta aos Romanos, exorta que nós nos despojemos das ações das trevas e vistamos as armas da luz, que nós procedamos honestamente como em pleno dia, que nós sejamos sóbrios e vigilantes, que tudo o que fazemos seja para a maior glória de Deus, não para a nossa própria glória. Quando Jesus diz que as nossas obras devem iluminar, devem conduzir as pessoas a Deus, não para nós mesmos, nós nos lembramos da oração que o profeta Davi fez e que nós ouvimos na primeira leitura. Na sua oração, Davi deseja que por meio do êxito da sua dinastia, seja glorificado, seja exaltado o nome de Deus. Deus lhe havia feito uma promessa de que os seus descendentes reinariam, de que a sua dinastia permaneceria reinando sobre Israel. Deus prometeu que a sua graça não faltaria aos seus filhos, aos seus herdeiros que ocupariam o trono de Israel. E Davi, na sua oração, pede que o nome de Deus seja glorificado. Se Deus mantém a sua palavra e se os seus herdeiros, se os seus filhos permanecem governando o povo de Deus com sabedoria, não é por mérito deles, não é por mérito de Davi, mas é por bondade de Deus. E por isso é o nome de Deus que deve ser glorificado. Tudo aquilo que fazemos deve ser feito para a maior glória de Deus e não para a nossa própria glorificação. Sempre com humildade, como fez o rei Davi, nós devemos nos colocar diante de Deus, reconhecendo que todas as boas obras que realizamos é por graça de Deus que realizamos, é porque Ele nos sustenta, é porque Ele nos ampara. Os dons que recebemos de Deus, tudo aquilo que de bom fazemos, não é para a nossa própria glória, mas é para a glória de Deus. A nossa luz deve brilhar diante dos homens para que, vendo as nossas boas obras, louvem o Pai. Mas essa luz não é nossa, essa luz vem de Deus. Essa luz se reflete em nós, na medida em que nós nos dispomos a refleti-la. O pecado ofusca, o pecado impede que a luz de Deus seja refletida na nossa alma, porque o pecado, quando nós pecamos, a nossa alma fica embaçada, incapaz de refletir a luz que vem de Deus. Quanto mais de Deus nós somos, mais essa luz reflete, mais essa luz se irradia
e atinge também os nossos irmãos. Por isso é preciso que nós nos despojemos das ações das trevas. Somos filhos de Deus, filhos da luz. Devemos proceder honestamente, devemos ter uma vida digna, que esteja à altura da vocação que recebemos. Vistamos as armas da luz. Jesus, no Evangelho de São João, diz que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, porque suas ações são más e não deseja que elas sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são realizadas em Deus. Quando nós estamos nas trevas, nós temos medo da luz, nós nos escondemos. Mas quando nós estamos na verdade, quando nós estamos em Deus, nós amamos a luz, amamos a verdade, porque assim se manifesta que as nossas obras são realizadas em Deus e Deus é glorificado. Não somos nós, mas Deus é glorificado porque tudo o que fazemos de bom é Ele quem nos concede que realizemos. Davi, na sua oração, expressa essa humildade que devemos ter diante de Deus, de que se algo de bom é realizado, que Deus seja glorificado e não nós. Davi reconhece humildemente a bondade de Deus e que não são os seus méritos, mas é a bondade de Deus. Jesus também no Evangelho nos pede que sejamos generosos. Com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Dai e dar-se-vos-á. Sejamos generosos com Deus. Não sejamos mesquinhos. Jesus nos pede que sejamos generosos, que nós estejamos sempre dispostos a fazer a sua vontade, não com mesquinhez, mas com generosidade, com abertura de coração. Hoje nós celebramos em toda a igreja a memória de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás soube unir ciência e virtude. Santo Tomás recebeu de Deus uma inteligência privilegiada e colocou esse dom a serviço de Deus, não para a sua própria glória. Nós lemos na primeira carta de São Pedro que devemos santificar a Deus em nossos corações, mas que também devemos estar sempre prontos a dar a razão da nossa esperança a todos aqueles que nos pedem, a todos aqueles que nos questionam a respeito da nossa fé. E foi o que São Tomás fez. São Tomás colocou a sua inteligência a serviço de Deus. Em vez de se gloriar da sua brilhante capacidade intelectual, sendo que a mera erudição, o mero conhecimento, nada vale para Deus, São Tomás colocou isso a serviço de Deus. Nós lemos no livro da Imitação de Cristo o seguinte: que te aproveita discutires sabiamente sobre a Santíssima Trindade, se não és humilde, desagradando assim essa mesma Trindade? Na verdade, não são palavras elevadas que fazem o homem justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir a contrição dentro de minha alma a saber defini-la. Se soubesses de cor toda a Bíblia e todas as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, se não amar a Deus e só a Ele servir. A suprema sabedoria é esta: pelo desprezo do mundo, tender ao reino dos céus. Ou seja, conhecimento sem virtude de nada serve. E Santo Tomás foi alguém que soube unir ciência e virtude, fez do estudo um caminho de santidade e colocou o seu conhecimento a serviço de Deus, para a maior glória de Deus. As luzes que recebia de Deus, ele as transmitia, ele as comunicava aos outros.
Pela luz natural da razão, dizia Santo Tomás, nós podemos conhecer a existência de Deus, a partir da criação que dá testemunho em favor do seu Criador. E São Tomás demonstrou que a fé e a razão não se excluem nem se anulam, mas cooperam entre si, porque ambas procedem de Deus. Não existe contradição, não existe oposição entre a fé e a razão. Elas estão unidas entre si, elas podem cooperar entre si, porque ambas procedem de Deus. Tanto a fé quanto a razão nos foram dadas por Deus. São Tomás era movido pelo amor à verdade, que para ele era alguém. Para Santo Tomás, a verdade era Jesus. Alguém que ele amava, alguém com quem ele se relacionava constantemente na oração. Foi um homem, ao mesmo tempo, extremamente inteligente, estudioso, mas virtuoso, que buscava a Deus na oração com frequência. Por isso, nós queremos hoje pedir a Deus que nos inspire com o seu exemplo. E nós concluímos esta homilia rezando uma oração composta pelo próprio Santo Tomás. E eu pediria que vocês fossem repetindo, depois de mim, esta oração composta por Santo Tomás de Aquino. Concedei-me, Senhor meu Deus, uma inteligência que te conheça, uma vontade que te busque, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade, uma perseverança que te espere com confiança, e uma confiança que enfim te possua. Amém.